Seja bem-vinda ou bem-vindo a mais uma sessão do Congresso Acadêmico Unifesp 2020. Boa noite. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à sessão número 131 do Congresso Acadêmico da Universidade Federal de São Paulo, que vai apresentar uma mesa de debates intitulada Vulnerabilidades Corporais e Interdependências, Perspectivas das Humanidades. Eu sou o professor Marcos César de Freitas, professor livre-docente do Departamento de Educação da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Unifesp, que fica no campus Guarulhos. Sou antropólogo e o meu universo de pesquisa diz respeito à educação inclusiva. Eu estou mencionando isso para que vocês que estão nos assistindo compreendam a origem da proposta que proporcionou o convite aos pesquisadores, às pesquisadoras que estão compondo esta mesa. No âmbito dos estudos de educação inclusiva, tem sido constante o esforço para demonstrar o corpo como uma construção social, o corpo como tema necessário para que nós possamos compreender não apenas dimensões orgânicas da vida, mas fundamentalmente relações sociais, relações humanas, que só são compreensíveis tomando o homem em perspectiva cultural, sociocultural. Razão pela qual nós pensamos, em meio a este cenário tão preocupante que vivemos, todos nós, testemunhas, protagonistas das dificuldades que uma pandemia representa, ainda mais uma pandemia num país como o nosso, um país que sempre é palco de intensas, profundas desigualdades sociais. O que significaria para nós discutirmos o corpo, vulnerabilidades corporais, numa outra perspectiva, com as perspectivas das humanidades? Para deixar mais claro isso, eu vou trazer aqui, compartilhar, o mesmo exemplo que usei quando participei de dois eventos recentes, um na SBPC e outro discutindo com um conjunto de pediatras questões relacionadas à presença dos bebês em nossa sociedade. Em dado momento, acompanhado de colegas da área médica, pediatras, eu recebi uma pergunta, digamos assim, provocativa. Pediam para mim, já que eu era um antropólogo entre médicos, que eu lhes explicasse, que eu tentasse definir, vejam só, o que é um bebê. E respondi prontamente, olha, vejam, um bebê não existe, ou melhor, não existe como uma entidade em si mesmo. Porque só é possível compreender um bebê se você imediatamente constatar que é necessário compreendê-lo ao lado de, diante de, levado por, trazido por, em circunstâncias concretas. Ou seja, ele, reduzido unicamente às suas dimensões orgânicas, à sua dimensão vida, ele sequer permanece um bebê entre nós. Ou seja, ele não é compreensível sem as suas teias de convivência. É a terceira vez que eu uso recentemente este exemplo pela necessidade como pesquisador, de compartilhar com as pessoas o nosso esforço pessoal, o nosso esforço como parte de um conjunto amplo de pesquisadores que tem acumulado conhecimento e produção científica a partir das perspectivas que as humanidades trazem
para que nós, em conjunto com a sociedade, abordemos o corpo. Qual corpo? Que corpo é esse? Esse corpo machucado, esse corpo adoentado, esse corpo vulnerável, esse corpo silencioso, esse corpo silenciado. Ou seja, que acesso nós temos a esse objeto de pesquisa? Como chegamos a eles? Somos aqui uma mesa diversa, uma mesa composta por profissionais de vários campi da Unifesp, mas que temos em comum a perspectiva das humanidades. Eu vou apresentar os nossos convidados, mas antes eu quero também reforçar que o nosso encontro aqui, nós pesquisadores, nesta sessão, é também um encontro que quer reconhecer, respeitar, defender a universidade pública. A universidade pública produtora de conhecimento público, portanto, universal, laica, gratuita e socialmente referenciada. E também somar nossas vozes com as vozes dos profissionais da área de saúde de nossa instituição, uma instituição tão reconhecida nesse campo, e defender o Sistema Único de Saúde, o SUS, como uma das maiores conquistas civilizatórias que produzimos no transcorrer do século XX e que é um patrimônio dessa sociedade que queremos defender. A dinâmica dos nossos trabalhos transcorrerá da seguinte forma. Eu vou apresentar os pesquisadores, as pesquisadoras, cada qual fará uma exposição de 20 minutos, cabe a mim controlar o tempo. Nesse ínterim, com a nossa estrutura de apoio, eu coletarei perguntas apresentadas ao chat e, após, apresentarei as perguntas aos nossos debatedores. Então, eu vou chamar ao ambiente virtual a professora Eunice Nakamura, a professora Fernanda Miranda da Cruz e o professor Pedro Paulo Gomes Pereira. Vou apresentá-los na sequência das falas. Então, a primeira a falar será a professora Eunice Nakamura, e eu vou ler para vocês a sua síntese curricular da plataforma Lattes. A professora Eunice é professora associada da Universidade Federal de São Paulo, campus Baixada Santista, com atividade docente na graduação e na pós-graduação, no programa de pós-graduação interdisciplinar em Ciências da Saúde. É líder do grupo de pesquisa Laboratório Interdisciplinar em Ciências Humanas, Sociais e Saúde. Em sua trajetória acadêmica, destacam-se atividades de ensino, extensão e pesquisa na interface entre antropologia e saúde coletiva, motivo pela qual ela foi convidada. Em especial na área de ciências sociais e humanas em saúde, relacionadas aos temas antropologia da saúde, aspectos socioculturais da saúde e, principalmente, saúde mental e infância. É editora científica da revista Saúde e Sociedade. Professora Eunice, seja bem-vinda, é um privilégio tê-la conosco. A senhora tem 20 minutos para fazer a sua apresentação. Muito obrigado. Bom, boa noite a todos e a todas. Queria agradecer ao professor Marcos César de Freitas, né, um colega, um parceiro aqui da Unifesp. Agradecer muito o convite e a oportunidade de poder participar dessa sessão. E também gostaria de saudar o Pedro Paulo, né, meu colega também, antropólogo, já de longa data. Está sendo uma oportunidade muito grande estar junto com ele, poder reencontrá-lo. E Fernanda também, que embora eu não a conhecesse, eu acho que essa vai ser uma boa oportunidade de trocas e diálogos, né. Bom, quando eu fui convidada pelo Marcos para participar dessa sessão, né, eu não consegui deixar de pensar na questão com a qual eu venho trabalhando, né, que é exatamente o que ele mencionou, que são os problemas de saúde mental em crianças.
Então, pensar vulnerabilidades a partir dessa temática que tem sido objeto, né, de estudo desde do meu doutorado, foi algo que me fez revisitar, né, alguns resultados dessas pesquisas, tentar olhar com um pouco mais de atenção como é que essas vulnerabilidades elas estavam presentes, né, em muitos dos resultados dessas pesquisas. No geral, nesses estudos, eu venho buscando, né, procurar entender, a partir principalmente dos olhares de familiares das crianças atendidas em serviços de saúde mental infantil e também dos profissionais de saúde, como e por que certos comportamentos infantis são identificados como problemáticos, tornando-se queixas ou sinais de algum tipo de anormalidade apresentadas a esses serviços e podendo receber ou não um diagnóstico segundo a classificação do modelo biomédico, em particular da psiquiatria. Bom, o que eu observei nesses estudos ao longo desses anos, no entanto, é que esses significados, né, do que significa, os significados desses comportamentos ditos anormais, na perspectiva desses familiares e profissionais da saúde, nem correspondiam aos aspectos do modelo de classificação psiquiátrico. E revelando, na maioria das vezes, mais do que simplesmente sinais ou sintomas. Eu trago aqui 2 exemplos de falas de profissionais de saúde de um serviço de saúde mental de Santos, que descrevem alguns aspectos dos contextos em que vivem as crianças acompanhadas nesse serviço. Abre aspas. São famílias que têm dificuldade no sustento, famílias que dependem bastante da área da assistência social, famílias que dependem de benefícios, de programas de transferência de renda e tudo mais. Famílias onde a mãe é a única figura dentro de casa, numerosas, famílias com diversos filhos, geralmente companheiros diferentes. A maioria dessas crianças não tem o lado paterno da família, nem o próprio pai, nem a família dele. Então fica todo muito sobrecarregado, entre mães e muitas avós, muitas crianças com avós. Essa é a fala de uma profissional desse serviço. Não raro esses contextos marcados por essas situações, né, de vulnerabilidade que eu acabei de descrever, são associados aos problemas apresentados por essas crianças. Abre aspas. Hoje, eu vejo que é depositado na criança, principalmente com esse rótulo de doença mental, questões onde ela é apenas o bode expiatório, apenas a pontinha do iceberg. Você tem famílias onde impera o tráfico, onde impera o uso de drogas, o uso da violência, violência doméstica, mulheres que se submetem a situações abusivas, pai ou padrastos fazendo alguma coisa com a criança. Se você tem uma criança que desponta com a vivência de rua, ela é uma criança TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, transtorno de conduta, alguns transtornos de personalidades, talvez até uma bipolar. Então, é imputado a ela esse ônus, pondo tudo na conta dela, fecha aspas, segundo uma outra profissional desse mesmo serviço. Então, da perspectiva antropológica, olhar para os contextos de vida dessas crianças tem revelado formas de desordem, de problemas de sofrimento, não restrito às categorias diagnósticas, né? Então, são outras formas de ver como é que esses comportamentos são classificados. Do ponto de vista da antropologia, quando a gente pensa nos problemas mentais, né, alguns antropólogos, alguns estudos antropológicos separam, inclusive, o substantivo problema do adjetivo mental, entendendo o sentido da palavra problema, e aqui eu vou usar uma citação de uma antropóloga francesa, Anne-Marie Lovell, que ela diz que para englobar essa separação ela ocorre, né, para englobar a multiplicidade de formas de desordem econômicas, políticas, sociais, de violência,
de traumatismos e de sofrimentos coletivos e privados decorrentes de situações de guerras, desastres, conflitos raciais, violências, manipulações e mutilações dos corpos. Essa situação da Dani-Marie Lovell está num livro em que ela, um livro escrito a 4 vozes, é um livro que fala sobre, diante dos desastres, uma conversa a 4 vozes sobre loucura, cuidado e os grandes sofrimentos coletivos. Essas 4 vozes, a própria Dani-Marie Lovell, Stefania Pandolfo, uma outra antropóloga, Vina Das e Sandra Laugier, que é uma filósofa. Então, 3 antropólogas e uma filósofa falando desses contextos de grande estresse e sofrimento coletivo que podem causar formas de sofrimento. Bom, eu penso que não é por acaso, né, que eu trago um pouco dessa referência para pensar situações de vulnerabilidade, especialmente no contexto que nós estamos vivendo, que é o contexto da pandemia de Covid-19, né, que parece juntar essas formas de desordem, podendo suscitar novas formas de sofrimento, né, que a gente ainda não identificou, mas que podem vir a ser identificadas, e para cuja compreensão, né, a reflexão antropológica talvez possa contribuir. Falando um pouco sobre as vulnerabilidades, né, queria chamar atenção, mas é algo que a gente tem presenciado, né, por meio das informações que nos chegam, dos vários artigos que já têm sido escritos sobre o tema, muito tem se falado sobre vulnerabilidades no atual contexto da pandemia, né? Vulnerabilidades que se referem a diferentes grupos sociais que passaram a ser evidenciadas e, sobretudo, visibilizadas, principalmente em decorrência das medidas de isolamento e distanciamento social, né? Então, a gente percebe isso com o aumento da violência com mulheres, a situação de desemprego, a diminuição da renda, entre outros fatores, né? Difícil não pensar em como essas vulnerabilidades, né, previamente existentes, né, porque elas não surgem agora, elas já existiam, muitas delas já existiam, tiveram que ser agravadas para se tornarem visíveis, embora muitas pessoas vulneráveis ainda permaneçam invisíveis, como mostram, por exemplo, as mortes não contadas ou pouco faladas de corpos de mulheres negras, trabalhadoras da saúde, empregadas domésticas, como relatadas pela antropóloga Débora Diniz, e que são, inclusive, por ela nominadas, como, por exemplo, Celidalva Marques, negra, 38 anos, que grávida, foi contaminada pela Covid, sendo que ela e o bebê vieram a falecer. Difícil não pensar também na situação de crianças que estão em tratamento no serviço de saúde mental, cujas vulnerabilidades aumentaram no contexto de isolamento, mas não puderam contar muitas vezes com o apoio integral desse serviço, seja por uma restrição de atividades do próprio serviço, seja pelo acesso dificultado pela restrição à mobilidade. Por outro lado, é preciso pensar também em outras crianças, adolescentes, jovens, adultos, adultas, idosos, idosas, que não estão necessariamente em tratamento em serviços de saúde mental, mas que se encontram em situação de sofrimento no contexto de isolamento social. Essas são algumas questões que nos levam a refletir sobre as possíveis consequências das medidas de isolamento e distanciamento social na vida das pessoas, e em especial daquelas em situações de vulnerabilidade. Então, ao refletir como essas situações, e principalmente o seu agravamento, podem levar a formas de sofrimento, eu destaco aqui a contribuição, né, do Roberto Castel, para pensar a vulnerabilidade como um espaço de instabilidades e turbulências, né, povoado de indivíduos inseguros em sua relação de trabalho e frágeis em sua integração relacional. Complemento essa definição com a ideia de que as vulnerabilidades fazem parte das vidas cotidianas, na medida em que essas instabilidades, turbulências, inseguranças ocorrem também em nosso mundo e em nossa relação
com outros. Estamos, portanto, nos referindo a várias formas de vulnerabilidade, não uma única, que combinadas adentram em nosso cotidiano e nossas relações, influenciando o modo como pessoas comuns, principalmente aquelas que já eram vulneráveis, atravessam ou não essas situações extraordinárias, como essas relatadas no livro que eu mencionei, que foram causadas por situações de catástrofe, né, como Katrina, por exemplo, mas também na situação que nós estamos vivendo em função da pandemia de coronavírus e também de situações de pobreza e de violência. Nessas trajetórias possíveis de enfrentamento a essas situações, ou não, podemos conhecer como essas instabilidades ameaçam a própria ideia da vida cotidiana, suscitando formas diversas de sofrimento. Não basta, no entanto, reconhecer as formas de vulnerabilidade, reconhecer como elas são passíveis de acarretarem formas diversas de sofrimento, mas também pensar que talvez um dos caminhos apontados pela reflexão antropológica, né, até o momento, né, que foi de tornar mais visíveis os invisíveis, talvez seja também de mostrar de que forma podemos lidar com as ameaças, as rupturas, as desordens que se impõem às vidas cotidianas dessas pessoas vulneráveis e em sofrimento. E aqui eu vou pedir licença para ler uma citação da Anne-Marie Lovell, que eu acho que precisa bem isso que eu quero dizer, e fazendo aqui um parênteses, quando nesse estudo dessas 4 autoras, elas se referem à questão da loucura, na verdade a loucura no sentido, né, antropológico, no sentido do sofrimento não patológico, e é através dessa ideia de loucura que ela vai dizer o seguinte: é a loucura que faz o seu caminho na vida cotidiana. A loucura como expressa na desordem de um mundo social e natural perturbado, e às vezes tão perturbado que beira o caos, na miséria profunda das favelas e, pior ainda, quando os habitantes frágeis de uma população vulnerável são submersos pelas inundações que também engolem todas as suas redes de solidariedade e sua existência comum, sem que nada mais subsista daquilo que uma vez constituiu toda uma forma de vida. Nesses contextos de desastres, sempre tanto social quanto natural, há corpos que sofrem, elementos desencadeados, mas a mão do homem e a história de suas negligências são os responsáveis, as experiências de loucura não são mais, ou pelo menos não são tão moldadas pela nosologia psiquiátrica oficial, sujeitas ao regime de drogas ou mesmo mantidas por tratamentos padronizados. Bom, eu ainda tenho alguns minutos, mas eu finalizo a apresentação apontando algumas contribuições possíveis da antropologia e da filosofia, muito influenciada por autoras, né, que falam de corpos em sofrimento em decorrência de situações de desastre, de rupturas, e que são, então, contribuições dessas 2 áreas, antropologia e filosofia, para pensar outras formas de cuidado para dessas formas da psiquiatria, ou mesmo, né, das áreas psi, de um modo geral, as pessoas em sofrimento. E aqui eu ressalto não mais apenas as crianças, na medida em que elas se encontram em relação com seus familiares, parentes, vizinhos, a própria comunidade, etc., enfatizando a perspectiva ética e política do cuidado. E é interessante como a Anne-Marie Lovell, ao falar do termo cuidado, né, ou de uma antropologia do cuidado, que é o termo, ela utiliza o termo em inglês, que é care, né, e diz da dificuldade para fazer a tradução desse termo em francês, né, e ela acaba chegando, né, ela mostra como é que se acaba chegando à adoção de um termo que é a preocupação com os outros, então o cuidado como a preocupação com os outros, né, e que é exatamente essa tradução que parece destacar
do cuidado na teoria antropológica e filosófica, possibilitando também um lugar de interpretação política, relacionando, então, cuidado e política. Então, finalizando, se as vulnerabilidades podem ameaçar a nossa vida cotidiana, colocando em risco a própria relação com os outros, parece-nos que o conceito de cuidado relacionado a essa ideia de olhar e preocupar-se com o outro, mas também consigo próprio, possibilita a recomposição dessas vidas quebradas pela irrupção de formas de sofrimento. O cuidado emerge, portanto, quando nos perguntamos quem assegura nosso funcionamento cotidiano. Nesse sentido, penso no compromisso social e político de cuidar e sermos cuidados, como possibilidade de vislumbrar alguns caminhos possíveis construídos coletivamente. Penso também no compromisso político e social de pesquisadoras e pesquisadores na produção de conhecimento crítico. E aí gostaria aqui de citar, para finalizar também, um texto muito recente da Vina Das. Ele foi escrito em inglês, mas ela divulgou recentemente na página dela, pelas redes sociais, que ela fala sobre o enfrentamento da Covid-19, uma terra sem esperança e sem desespero. E ela diz que, como antropóloga, ela foi atropelada pela pandemia do ponto de vista pessoal, profissional e também do ponto de vista da nacionalidade, porque ela se refere à realidade na Índia. E ela diz que ela faz o que os antropólogos como ela fazem. Ela se pergunta se há algum conhecimento ou ação útil que ela possa produzir em relação às comunidades marginalizadas. Espero, com essas reflexões, né, ao menos ter ajudado a provocar um pouco mais, né, de discussão sobre esse tema. Muito obrigada. Muito valiosa a sua contribuição. Uma observação de 1 minuto, enquanto a professora Fernanda se prepara. Eu sou responsável por um projeto de pesquisa que abrange crianças bolivianas, haitianas e refugiadas sírias com deficiência e cronicamente enfermas. E permanentemente suas mães se queixam a respeito do fato de como suas vidas invariavelmente, em algum momento, tem a ver com a busca de um laudo de ordem psiquiátrica. Enfim, debateremos isso no outro momento. A professora Fernanda Miranda da Cruz, muito bem-vinda ao debate. Eu vou apresentá-la também com base em seus dados curriculares da plataforma CNPq. Ela é professora do Departamento de Letras, da Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, da Universidade Federal de São Paulo, colega do campus Guarulhos, pesquisadora produtividade do CNPq, com graduação em Linguística pela Universidade Estadual de Campinas, onde obteve também seus títulos de mestre e doutor. É doutora em Linguística pela Unicamp e em Sciences de Langage pela École Normale Supérieure en Lettres e Ciências Humaines de Lyon, na França. Tem pós-doutorado em Linguística Aplicada e é coordenadora do NUCA, Núcleo de Cultura, Corpo e Arte. Interessa-se pelas relações entre corpo, gestos, linguagem e tem compartilhado de problemáticas do campo de estudos multidisciplinares em interação corporificada. Tem atuado em terrenos de fronteiras, tais como a normalidade e a patologia, por exemplo, o autismo e o Alzheimer. Seja bem-vinda, professora. 20 minutos para... Bem, não tem problema. Veja, ao público que está nos acompanhando, a professora Fernanda teve um problema de conexão. O que nós vamos fazer? Isso acontece em toda a sessão online. Professora Fernanda, retornou? Voltei. Então, Fernanda, você foi apresentada ao público. Eu, como muitos, somos bastante interessados no tema das interações corporificadas. Você tem 20 minutos para compartilhar conosco a sua perspectiva das questões de vulnerabilidade que estamos trabalhando. Seja bem-vindo.
Obrigada, professor Marco César. Prazer ouvir você, Eunice, com quem eu acho também que a gente tem bastante coisa para conversar, e um prazer também reencontrar Pedro Paulo aqui. O que eu gostaria de trazer eu tenho estado em presença próxima, esse termo não é meu, é de um pensador e artista também, que se chama Fernando Elini. Eu tenho estado próxima a crianças e pessoas com autismo. E eu gostaria, então, de falar desse campo de trabalho em que você é convocado a pensar muitas vezes em interações que acontecem sem a presença da linguagem verbal. E esse trabalho eu tenho feito com atenção especial ao corpo, mas também de um lugar de reflexão, que é esse centralismo que a linguagem recebe nas nossas práticas, que organizam o conjunto de nossas práticas, e o que acontece quando algumas pessoas não fazem uso da língua verbal. Acho que caiu, que afeta o comportamento e, então, que vai afetar as interações sociais. Essa definição é uma definição mais próxima de uma definição do campo das áreas biomédicas do transtorno do espectro do autismo. Mas tem sido crescente, cada vez mais crescente, o interesse das outras áreas do conhecimento, como a da antropologia, da linguística, das ciências sociais, sobre o autismo. E é nesse lugar, então, que a gente fala das contribuições das humanidades. Mas também tem sido cada vez mais crescente, e eu considero que muito mais importante, um conhecimento organizado que não passa por essas práticas científicas necessariamente, que é o conhecimento trazido pelas pessoas autistas e por familiares e por ativistas que então também produzem saberes sobre o autismo a partir dessa experiência. Esse lugar de vários interesses do autismo nos convidam a pensar o seguinte, que a própria definição do que ele vai participar aí de um campo de disputas, afinal de contas, o que é o autismo? As abordagens antropológicas, essas com as quais eu me afino, ela se pergunta, de certa forma, o que estudamos ou o que investigamos quando investigamos o autismo. E aí a pergunta reorienta completamente as respostas possíveis, porque você começa a verificar que uma categoria sai, obviamente, de um campo do conhecimento e passa a atravessar muito mais. Nas interações de autistas não verbais, que é a incidência significativa, chega a falar de 25% de pessoas com autismo que não vão desenvolver a fala, você pode se perguntar assim, como eles participam das nossas interações cotidianas? Eu gostaria de propor que participam com o corpo, mas não com um corpo compensador da ausência da linguagem verbal. Essa pode ser uma orientação de análise. Mas eu gostaria de propor que participam com o corpo, trazendo vulnerabilidades corporais, mas também uma potência. Vou ver se eu estou com, talvez, problemas técnicos aqui, vamos ver se funciona compartilhamento de tela. Será que funcionou? Quem vai me dar um feedback? Professor Marco César? Não? Bom, eu tinha trazido aqui... Não. Eu tinha trazido aqui dois exemplos imagéticos que eu acho que poderiam ser mais... Vamos ver agora. Sim? Tá. Dois exemplos de imagem que poderiam ser mais ilustrativos, mas eu vou descrever. Em 2016, uma mãe de uma criança autista chamou muito a atenção, porque ela escreveu na frente da casa dela, nos Estados Unidos, em Las Vegas, uma frase do tipo: aqui vive um homem autista. Policiais, sem desculpas. E ela pichou isso na frente da casa
E logo, um pouquinho mais à frente, você via um cartaz bem grande escrito por ela com a seguinte frase: atenção, um homem autista vive aqui. Ele não sabe o que é uma polícia ou ainda o que é uma arma. Ele faz barulho, ele não vai machucar você. Ele não entende palavras. E estava escrito: ele é negro. Isso foi em 2016. Mais recente, 5 dias depois do episódio envolvendo George Floyd, que foi assassinado por violência policial, um palestino de 32 anos foi assassinado pelas forças israelenses e ele era autista. E isso provocou uma mobilização e ele carregava um crachá em que dizia que ele era autista, que ele não atendia a comandos verbais e que ele não conhecia certas regras sociais. Essa condição estava informada e ele foi assassinado a tiros. Um repórter que escreveu uma reportagem muito interessante sobre esse episódio, que aconteceu então em junho desse ano, vai dizer que ele faltava habilidade de comunicação verbal, mas também que ele não possuía nenhuma compreensão da neblina das tensões sectárias que obscureciam aquela região da cidade de Jerusalém, dos conflitos entre israelenses e palestinos. A pergunta que a mim me provoca a pensar nas vulnerabilidades é: o que falta, então, para entender as lógicas e as práticas culturais e sociais? Por exemplo, diante do abuso policial. Falta o entendimento, falta linguagem, falta o entendimento de práticas comunicativas e de que forma você se coloca, com que saber diante do abuso policial. Como autista, como negro, como palestino, como alguém que porta um objeto suspeito, um guarda-chuva para fazer uma remissão de um caso brasileiro. Então, essas perguntas nos convidam a voltar ao que poderia ser uma definição do autismo, e aí que a nossa participação em humanidades, eu acho que tem um papel central, que tem um movimento conhecido como neurodiversidade, que vai propor falar em pessoas neurodiversas. Propõe que a categoria neurológica, antes reservada ao cérebro, ao indivíduo, a um único sujeito, ela faça parte de uma dinâmica social como outras categorias de diversidade, como gênero, como categorias étnico-raciais, com uma diversidade cosmológica, com uma diversidade física. Então, é uma diversidade neurológica que faria parte também de outras diversidades. Se a gente pensa nessa direção, oferecido aí por pessoas autistas que contam e relatam a sua experiência e seu modo de funcionamento neurocognitivo, o que você tem é o convite para fazer um deslocamento para pensar que a vulnerabilidade corporal, ela se torna vulnerável àquele corpo que carrega qualquer fissura de uma ordem mais hegemônica. Seja hegemônica étnica, hegemônica racial, hegemônica de gênero, hegemônica geopolítica, hegemônica cosmológica. E vai se tornando cada vez mais vulnerável a partir do momento em que intersecciona várias fissuras, digamos assim, de mais de uma ordem hegemônica. Por exemplo, uma condição cognitiva neurológica mais uma condição étnico-racial, que foram os 2 exemplos que eu dei aqui. Se a gente vai para esse tipo de reflexão, obviamente que a ideia de fissura revela ou torna mais evidente quais são ordens mais dominantes, ordens mais hegemônicas. E isso nos interessa para entender de que forma a gente pode oferecer algumas respostas ou algumas possibilidades de reflexão para pensar, por exemplo, vulnerabilidade corporal associada a um campo específico que é o autismo. Nesse caso, eu queria trazer algumas experiências da pesquisa que eu desenvolvo. É uma pesquisa
que envolve uma rede de grandes colaboradores. Tem a ver com a parceria com o núcleo no Departamento de Fonoaudiologia da Unifesp, com as professoras Jaci Pericinoto e Ana Karina Tamanarra. Tem a ver, então, com muito diálogo com a área da saúde, tem a ver com diálogo com professores em escolas, tem a ver com contato com familiares e com os próprios autistas. E dessa experiência, por exemplo, em escola, vou citar uma professora chega e fala que estava muito angustiada, com toda razão, porque receberia 2 autistas não verbais e ela não sabia o que fazer. É claro que nesse momento, quando ela fala sobre isso, o que ela quase revela imediatamente tem uma ordem hegemônica organizada inteira na escola, nessa produção do conhecimento nesse formato, que é organizada com base na linguagem verbal. E às vezes verbal, escrita. E então toda a escola organizada por essa ordem, ela é colocada em risco, a própria ordem, a partir do momento que chega a presença de alguém que não interage com você a partir da linguagem verbal. Um outro exemplo que eu queria dar de trabalho é conversa com uma mãe de um jovem autista. Ela fala para mim que se sentia um pouco autista. Num primeiro momento, eu comecei a ouvir essa frase pensando que ela se referia ao fato de participar também ela de um isolamento social, uma vez que ela passava muito tempo em cuidado com seu filho. Mas à medida que ela ia falando, eu fui verificando que não era disso que ela falava. Ela dizia que ela percebia que conseguia entender o universo autista. Nesse momento me fez pensar num trabalho de uma antropóloga americana que vai falar de sociabilidade autista e que vai falar que nós temos várias sociabilidades, então recusa pensar uma única sociabilidade possível, mas uma gama de sociabilidades possíveis, na verdade, e dentre elas a sociabilidade autista. E essa mãe me fez pensar, então, que ela falava de uma compreensão, de uma forma de sociabilidade que ela aprende, porque ela se desloca também do lugar de falante verbal para encontrar uma relação com esse filho autista em outro lugar, que não é nem verbal ou não verbal, e que então ela passa a compreender outros autistas. E esse tipo de relato vai encontrando lugar na reflexão antropológica e filosófica também, por exemplo, de antropólogos como Brandon Hart, que propõe que muitas interações envolvendo autistas passa por uma espécie de corporificação conjunta, que enviaria a uma espécie de uma coreografia social improvisada, em que, na verdade, aqueles 2, para entrarem em relação, precisam sair dos seus lugares. Esse é um tipo de pesquisa que, obviamente, nos convida a dizer, se nós temos um lugar central da linguagem nas nossas práticas, quando um pesquisador em humanidades vai para campo, digamos assim, e ele começa a abrir sua rede de reflexões e contribuições das humanidades para pensar a categoria autismo, a primeira grande fissura que aparece não cabe na definição do autismo a definição de lacunas de certas habilidades sociais ou cognitivas carregadas por um indivíduo, porque, obviamente, o autismo ele intersecciona várias outras categorias, acho que um pouco na linha do que a Eunice trouxe na fala. Esse tipo de pesquisa contribui na prática, digamos assim, para o entendimento de quais práticas nossas se reservam a esse desenho de uma organização verbal, quais práticas nossas abrem caminhos e potências para as outras que passam pelo corpo, e aí o corpo como uma grande potência, em que o espaço precisa ser trazido para o centro, e oferece descrições, essa é uma pesquisa mais minuciosa, que eu não trouxe aqui, né, acho que pelo formato da conversa, de descrição de participação de interações corporificadas, mesmo quando não tem a linguagem verbal presente. Eu acho que esse acho que encontro aí uma contribuição importante do trabalho. Eu acho que eu termino aqui e deixo, não sei se o tempo...
Muito bem. Terminou, professora? Sim. Agradeço imensamente a sua contribuição, imensamente. O tema das interações corporificadas é de enorme fertilidade, especialmente para pessoas. Eu me ponho nesse lugar de beneficiado pelos seus estudos, porque quem presta atenção na construção social das interdependências e dos corpos que se movem com a mediação de, né, ou seja, na companhia de, se beneficiam demais da fertilidade interpretativa que a noção de interação corporificada oferece. Muito obrigado. Voltamos a discutir daqui a pouquinho isso. Eu chamo, então, a palavra o professor Pedro Paulo Gomes Pereira, querido amigo. Vou ler também a sua apresentação na plataforma Lattes. Professor Pedro Paulo é livre docente pela Universidade Federal de São Paulo. É professor associado da Universidade Federal de São Paulo. É professor do programa de pós-graduação em saúde coletiva da Unifesp e é coordenador do Quereres, Núcleo de Pesquisa em Diferenças, Direitos Humanos e Saúde, e é um dos mais completos etnógrafos que eu vi em toda a minha vida. Professor, 20 minutos para o senhor também. Fique à vontade. É bom estar entre amigos. Com certeza, esse último elogio do professor Marcos se deve à amizade. E eu estou bem em casa e tranquilo, porque depois de duas intervenções, de duas formulações e aproximações tão bonitas quanto a da Eunice e da Fernanda, eu posso ser um pouco irresponsável. É isso que eu vou tentar fazer. Eu vou tentar fazer porque, primeiro, eu não trabalho com o conceito de vulnerabilidade. E eu não sabia por quê. Eu intuía. E eu também não sei ainda. É mais aquela implicância, sabe? Aquela implicância de mineiro, que você não trabalha, você tem cuidado com o termo. Por que será? De início eu imaginei. Eu não tenho, porque o termo vulnerabilidade, quando eu escuto, está principalmente na perspectiva de um gestor, é a perspectiva do gestor, ou era uma perspectiva externa aos meus interlocutores e interlocutoras. Então eu não fui usando. E eu tinha sempre o medo de que o termo pudesse homogeneizar experiências que, embora sejam difíceis e dramáticas, não caracterizava e não mostrava a totalidade daquilo que as pessoas estavam vivendo, ou mesmo como elas se imaginavam. Então, dito isso, assim, só para me situar, eu fiquei pensando o que eu ia falar, e eu estou trabalhando, eu terminei um texto depois de muito tempo, apresentei esse texto fora, voltou, e eu venho trabalhando com ele ainda, chama Espaço, Corpo e Gesto. Primeiro, talvez numa aproximação bem nítida, tanto com a Fernanda quanto com a Eunice, como que eu comecei a fazer essa pesquisa? Eu comecei a orientar, eu estou num programa de saúde coletiva, muita gente vinha e solicitava que eu orientasse principalmente com relação à Cracolândia, ao uso de crack na cena de São Paulo. Olha, eu não sei nada sobre isso, nem quero trabalhar sobre isso. E comecei a ser interpelado, primeiro por orientandos, e com eles eu fui para a Cracolândia.
Comecei a orientar sobre formas de tratamento, dispositivos de saúde, mães de usuários de crack, os programas de mestrado, doutorado e pós-doutorado. E eu comecei a percorrer o centro de São Paulo. Comecei a andar pelo centro de São Paulo. E comecei a perceber a existência muito grande de mulheres, principalmente mulheres trans e travestis. E principalmente para mim, no meu caso, como eu já vinha pensando sobre as travestis em outros contextos, me chamou muita atenção. E eu comecei a andar, eu comecei a percorrer, eu comecei nessas visitas a ter uma proximidade com elas e principalmente com a temática. Profissionais de saúde também me chamavam, olha, o problema tá dado aqui. Né? Como eu posso entender, como eu posso fazer? Então, eu fiz uma espécie de antropologia interpelada, uma antropologia sob demanda, uma pesquisa mais conduzido do que conduzindo, levado mais do que consciente daquilo que eu ia fazer. E a primeira coisa que eu encontro é um conceito que eu acho muito forte, que é o conceito de fluxo. Nós temos na antropologia urbana no Brasil conceitos interessantíssimos, como de espaço, de espaço como pedaço, circuito, entre outros. E quando eu vi o conceito de fluxo, que era ao mesmo tempo um fluxo de pessoas numa determinada cena urbana, era o fluxo que também era o fluxo corporal da paulada do crack, era também a própria movimentação da Cracolândia pelo centro de São Paulo, era o fluxo de objetos que são transformados e reinventados na cena do crack. E olha bem, nós estamos falando aquilo que a mídia geralmente chama de zumbis, de gente, de mortos-vivos. E ali eu comecei a ver, claro, muitas dificuldades, mas também formas de relacionamento, de estar ali. Uma vez eu estava numa pensão aqui, e eu conversando com uma travesti, ela me dizia, eu vou para Disneylândia. O que é Disneylândia? A Disneylândia, depois eu descobri que era Cracolândia, uma forma jocosa de se denominar a Cracolândia, mas eu percebi também que aquilo lá não era só um espaço de miséria humana, era um espaço de relações de mais positivas, vamos dizer assim. Né? A pessoa vai lá para se divertir, vai lá para o uso de drogas também. Então é uma categoria complexa e que envolvia, né, a transformação do corpo na fumaça do crack. Então é uma categoria que fala de espaço, mas espaço e corpo ao mesmo tempo. Então é uma categoria poderosa. E eu passei a observar, claro, a questão do corpo na Cracolândia. E aí sim, a mudança forte, o corpo transformado pelo asfalto, o emagrecimento, os lábios que racham, os dedos que vão ficando pretos, o deslocamento de gordura, o consumo de crack, às vezes por 3, 4, 5 dias, né, intenso, vai mudando a fisionomia, até a cor da pele. Está muito bem descrito em etnografias importantes, como do Igor Alves, da Taniele Rui, do Odilon Castro, entre outros e outras que fizeram um trabalho, e vem fazendo, né, o Frugoli, aí vai, muita gente boa, com etnografias muito interessantes, e essa mudança corporal ela foi sendo bem descrita, né? Bem descrita e que revela diversas coisas, inclusive problemas de saúde sérios. Eu cheguei a acompanhar caso de gente internada na Santa Casa com câncer no ânus
mas que não conseguia ficar internado pela fissura, a vontade de usar o crack. E como é que você faz uma cirurgia, como é que você pode fazer formas de mediação e, como a Eunice estava falando, e de cuidado. Mas o que acontece com as travestis? Elas reinventam o seu corpo a duras penas. Quando o menino resolve falar, olha, eu sou uma menina, eu vou me vestir, e quando ele se assume, quando ele se monta, ele é vítima de violências em todos os lugares, na escola, primeiro na família, depois na escola, no serviço de saúde, na polícia, na rua, em todas as esferas. É como se em determinado momento ele fosse um corpo, essa pessoa fosse um corpo irrealizável. As travestis mostram isso. Então é uma invenção que se dedica à beleza, que toma hormônios, às vezes silicone industrial, com a dor da beleza, como tem um documentário interessante sobre isso. Então eles se engajam nesse processo de reinvenção do corpo, que eu em outros lugares chamei de poética, porque é uma poética de construção, de pensar o ideal de beleza e transformar. Só que quando está no crack, principalmente no caso na Cracolândia, com uso intensivo, a travesti para de usar hormônio, às vezes de se depilar, muitas vezes de práticas de higiene, entre outros. Então, aquele corpo que fora reinventado modifica-se novamente nas pauladas do crack. E é, às vezes, desolador, e quando eu entrei, quando eu estava lá, né, a situação não é uma situação fácil. E eu lembro que eu tinha uma palestra exatamente sobre isso, e eu parei aqui, exatamente aqui, mostrando as relações entre espaço e corpo, e como o corpo transformava o corpo que havia sido transformado. Um dia eu estava, era mais ou menos final da tarde, eu estava lá na Cracolândia, eu começo a conversar com uma travesti, ela começa a conversar comigo, fala, a gente conversa, eu pergunto, eu narro isso no artigo, esse texto que deve ser publicado em algum momento, e ela, de repente, fica chateada comigo, aborrecida, o meu papo cansou, como é costume acontecer com os antropólogos, em suas relações com seus interlocutores. Ela entrou na cena do fluxo, parou em determinado momento, tirou alguma coisa assim da calça, da roupa, e passou um batom com destreza muito grande. Ficou meu gesto. Aquele gesto me marcou, aquela cena, aquela cor. E eu comecei a me perguntar o que era gesto, o que aquilo me mostrava, o que aquilo mudava nas reflexões que eu vinha fazendo. E na verdade, o que o gesto era, o que essa poética do corpo, que é o gesto, contava da relação entre espaço e corpo. E eu comecei a andar na Cracolândia com uma atenção ao gesto, aquilo que às vezes passa despercebido para a gente, um rebolar, um sentar, um cuidado do cabelo, e eu fui anotando aquelas coisas todas, anotei um caderno de anotação e passei a acompanhar também o coletivo Tem Sentimento, com a orientanda agora, que chama Larissa, que faz um trabalho interessante, inclusive trabalhando a questão da estética, da higiene, né? Tem um trabalho interessante com relação ao Vale Calcinha, sobre a maquiagem, como elas vão para lá se maquiar, etc. Então, estamos ainda acompanhando isso lá. Essas formas de autocuidado. E o autocuidado está servindo para, inclusive, mediar o uso intensivo de crack.
são oficinas que a gente vem acompanhando. E aí eu comecei a pensar, né, em meio dessa investigação, que esses corpos que se construíram pelo desejo, que se voltaram a outras corporalidades, que se embrearam na Cracolândia sob os efeitos da paulada da fumaça do crack, no fluxo, esses corpos não se conformam às regras que os regularam e nunca aderiram completamente às normas que impunham as suas materializações. São corpos em suspensão, em um lugar paradoxal de um corpo-memória, múltiplo, como se os gestos registrassem as reinvenções, afirmassem no precário presente a construção e o desejo, denunciando sua abertura às poéticas e delineando a vida que surge. O gesto, ele indicava, ao mesmo tempo indicava aquele corpo que existira, mas ao mesmo tempo construía na Cracolândia a feminilidade possível para aquelas travestis que haviam se transformado ou transformado seu corpo nas pauladas do crack. Então o gesto indicava essa vida que surgia na cor do esmalte de uma unha, num batom, num jeito de falar. Tinha uma que chamava Beth, ela falava Beth, com um certo maneirismo, uma forma de jogar o cabelo. É claro que os corpos transformados no fluxo se distanciam do ideal da beleza e da sua poética de reinvenção. Entretanto, os corpos dissidentes mudam a paisagem e os gestos assinalam outra poética, apontando uma possibilidade de vida e de beleza ali dentro. E o interessante é que agora, quando profissionais de saúde, gestores muito bem intencionados e realmente fazendo um trabalho legal, eles viram e falam o seguinte: olha, é nessa transformação corporal que você tinha inventado que está a sua saúde, que está a sua capacidade, inclusive, de saber usar o crack de uma determinada maneira ou mesmo de largá-lo. Isso denuncia uma coisa interessantíssima. Denuncia que sempre o fora. Essa reinvenção é uma reinvenção realmente poética e de potência. E que as políticas públicas, ao invés de falar, olha, isso é uma ideologia de gênero, vou combatê-la. Se agora representa vida, porque outrora foi motivo de violência. Essa é uma das questões que eu me coloco, nesse lapso temporal. E, ao tentar finalizar, me ocorre que essa história de multiplicidade de corpo e de resistência das invenções também expõe algo sobre o gênero, sobre o conceito de gênero. E é algo que eu estou me dedicando agora, porque gênero, para Butler, por exemplo, gênero é norma, é forma de você definir e... Eu não vou entrar nessa discussão agora, que gênero envolve relações de poder, que fala como um pode ser ou como o outro não pode ser, mas eu estou fazendo uma provocação teórica nesses textos que eu pretendo publicar um livro, que é o seguinte: o gênero, na verdade, é uma abertura, ou uma poética de abertura. Então, é gênero como abertura. E nessa abertura ensejada pelo gênero, as normas tentam estancar as possibilidades poéticas que essas aberturas supõem, desenhadas pelos gestos, pelas mudanças, pela multiplicidade dos corpos. Então, em vez de eu perceber o gênero como uma norma que tenta controlar esses corpos, eu estou propondo o gênero como uma abertura e as normas que as normas tentam controlar. É uma inversão que me foi dada ali, na potência, ou seja, na potência daquelas pessoas que estão ali. As travestis, as mulheres trans, os usuários de crack, na definição dos gestores, né, as pessoas que usam crack,
pelos próprios gestores. Então, mesmo numa realidade das mais dramáticas do Brasil, das mais difíceis, um enclave, né, dentro do coração de São Paulo, visto pela imprensa, por muitos, inclusive por profissionais de saúde, como um lugar de mortos-vivos, nós temos a construção de poéticas, a reconstrução e a insistência na possibilidade de vida. É nessa insistência e nessas poéticas e nessas aberturas que eu acho que a gente tinha que apostar. Era isso. Muito bem, Pedro. Muito bem, muito obrigado. Vejo, nós recebemos elogios aí no paralelo, no chat, do pessoal da retaguarda, e nós temos pouco tempo. Eu vou organizar um modo de terminar, tentando minimamente somar a curiosidade, o interesse das pessoas que nos escutaram, que são muitas, e são de diferentes lugares, de diferentes perspectivas também, com aquilo que foi apresentado. Então, vejam, me parece que nós conseguimos dar pelo menos um mínimo retorno se nós fizermos o seguinte: eu vou voltar a cada um dos expositores, das expositoras, e pedir uma menção especial a respeito de uma palavra, categoria. Vai ficar claro quando eu explicar. Então, professora Eunice, Sim. 3 minutos. 3 minutos. Veja. No universo da educação, a palavra cuidado, a categoria cuidado, ela é objeto de muitas controvérsias, embora seja uma categoria impossível de ser abandonada. Como a categoria cuidado, né, foi, se é que foi, eu acho que foi, decisiva na organização da perspectiva que você trouxe aqui. Tá? Professora Fernanda, né, na riqueza da experiência que você compartilha aqui, e todas as questões suscitam nos que estão ouvindo, né, uma certa perplexidade a respeito do quanto a escola, que é uma fábrica de dificuldades, é um campo permeável, tem sido um campo permeável a essas questões que você tem apresentado. Como é que a escola, como sua interlocutora, em relação a isso que tem? E Pedro Paulo, né, ou seja, escutando você falar, eu me lembrei bastante dos debates que lá atrás, nós que somos mais idosos, tínhamos, quando escutávamos Irving Goffman falando sobre lugar. E ele achava que lugar era uma categoria mortal para nós, porque sempre se gerava dúvida. Aquela pessoa, ela está naquele lugar porque é deficiente, por exemplo, ou ela é deficiente porque está naquele lugar? Essa pessoa está naquele lugar porque é doente ou está doente porque está naquele lugar? Então, a categoria lugar, você falou de lugar como fluxo, né? Ou seja, pensar pessoa, lugar, lugar, pessoa. O quanto isso organizou a intervenção que você fez agora. Infelizmente, eu tenho que dar 4 minutos para cada um. Então, por favor, eu sei que é pouco, eu sei que é quase nada, mas tentem 4 minutos. Assim, cuidado, escola, fluxo, lugar, para a gente fechar com chave de ouro esse nosso trabalho. Eunice, por favor, 4 minutinhos. Tá bom. Bom, vou tentar responder, tá, Marcos? Vamos lá. É impossível, mas... Uma das questões que também, acho que um pouco na linha do que o Pedro Paulo falou em relação ao conceito de vulnerabilidades, né? Acho que vulnerabilidade, a gente tem muito... Acho que isso é um pouco
desse viés nosso das humanidades, e aí eu acho que dentro das humanidades, acho que nós, antropólogos, que estamos sempre buscando, né, as chamadas categorias nativas, ou tentando entender a realidade a partir de outras categorias que não aquelas formuladas por saberes instituídos, né? Eu acho que se esse cuidado em relação, eu não vou usar cuidado, mas a atenção em relação ao termo vulnerabilidade também cabe ao termo cuidado. A gente ouve muito cuidado da perspectiva, né, da área da saúde, cuidado, autocuidado, mas eu, inclusive, tenho várias orientandas, tanto na graduação, né, de trabalho de graduação como de pós-graduação, que têm se debruçado sobre práticas de cuidado. Uma das tentativas de diferenciação que a gente busca fazer entre o cuidado que é instituído, seja ele, né, como você me provocou aí na sua pergunta, na área da educação, assim como na área da saúde, a gente pensa no cuidado a partir de uma certa avaliação moral, né, do porquê cuidar, que tem aí uma orientação do cuidado, e aí tem uma antropóloga da Federal da Bahia, Cecília McCallum, que num texto já antigo falava junto com uma orientanda dela de que cuidados pressupõem projetos de pessoa, né, ou projetos de pessoas. Então, eu fico imaginando que muitas vezes, né, na área da educação, mesmo na área da saúde, quando a gente fala, né, ou quando a gente pensa em práticas de cuidado, o valor moral que se coloca nessa ação de cuidado é de tentar chegar a um certo objetivo, ou de poder intervir sobre a realidade para que esse que vai ser dado, ele receba, né, seja ações, práticas, ações, por sistemas, né, instituídos, mais organizados, tanto no sistema jurídico, a gente tem uma série de cuidados que são decorrentes, né, de legislações protetivas, enfim. Mas o cuidado então, essa provocação em relação ao termo cuidado e essa perspectiva de cuidados que pressupõe projetos de pessoas é que me fez caminhar um pouco em buscar outras definições, outros conceitos de cuidado, e foi um pouco essa a perspectiva que eu tentei apresentar, desse cuidado que pensa esse olhar para o outro, né, uma questão muito mais relacional dentro de cada sociedade, dentro de cada cultura, e que é o que possibilita o mínimo da vida cotidiana, né, ou o funcionamento dela, tá? Para além, né, de toda a perspectiva de mudança ou de proteção que a gente possa ter dentro dessas outras perspectivas institucionais que eu mencionei. Mas acho que é isso. É isso. Professora Fernanda, essa riqueza, né? E a palavra escola? Escola. Da minha experiência de trabalho com as escolas, a escola é uma grande interlocutora, né? E para mim ela é uma interlocutora um pouco diferente, talvez, porque quando você fala escola e autismo, rapidamente você vai, tem que incluir. E isso pode, né, achatar um pouco as possibilidades se você vai para a escola pensando o que eu vou fazer na escola, quando eu entro na escola, o que eu estou fazendo lá? E, em parte, tem o trabalho de pesquisa que vai sendo feito em vários lugares de interações muito variadas, de interações mais cotidianas com pessoas autistas, vai oferecendo um repertório muito variado de possibilidades para refinar o olhar para um ponto, então, mais múltiplo de interações. Eu acho que a primeira abertura que eu sinto com a escola é quando talvez eu chegue e fale, calma, não é assim. Ouviu a palavra autista? Inclui. Calma. Porque com isso você corre o risco de perder tudo. Porque se a gente perde a possibilidade de virar a gente mesmo, aquele que experiencia relações,
como é que você traz para si o projeto de incluir? Você inclui o quê? Sendo que, então, a depender da leitura da inclusão, você faz aí talvez mais uma violência. Então, tem que ouvir isso com um pouco de generosidade, né? Quando eu falo em 4 minutos dessa forma. Então, a escola é uma grande interlocutora. Esses materiais de pesquisa, normalmente eu registro em vídeo interações, então tem uma confiança muito grande dos parceiros de pesquisa. Às vezes eles são em ambientes escolares. Já passei em ambiente escolar, institucional, com autistas não verbais durante 6 meses, e eu mesma não usava a linguagem verbal, porque se ela não me era ali o canal, era no corpo que a relação podia acontecer, e no espaço. Então, quando você fala dessa experiência, que você desloca o seu lugar de falante, que você pode ser altamente articulado e verbal, mas isso ali não te serve nada, eu acho também que você se para o outro que está ali no desafio de oferecer conhecimentos, de estruturar conhecimentos e ainda incluir tantas sociabilidades distintas no ambiente escolar, que nos relatos de muito autistas, relatos em primeira pessoa, é um ambiente muito violento, no sentido em que a palavra-chave da escola virou socialização. Mas em que formato de socialização você está chamando um ser humano que socializa, como se os seres humanos socializassem todos da mesma forma? Então, eu vejo que tem a escola, eu gosto muito, o Pedro Paulo trouxe a palavra potência, eu também trabalho, acho que procuro trabalhar mais nessa chave, porque talvez seja onde eu encontro mais possibilidade criativa também, claro, mas a escola, ela é uma grande potência, sempre, porque é muito mais coisas, sempre. E a etnografia faz uma coisa bacana, né, que é essa história de tornar estranho aquilo que é cotidiano e tornar cotidiano aquilo que é estranho. E eu acho que a escola é o campo ideal para fazer tudo ficar muito estranho e outras coisas estranhas ficarem talvez mais cotidianas ali, no dia a dia, né, de tantas horas. Acho que eu iria por aí. Eu adorei. Professor Pedro Paulo, lugar pessoa, lugar sujeito, lugar fluxo, como é que se organizou seu raciocínio para falar? Na verdade, o fluxo, eu vou até ler aqui porque é bem curtinho, vou aproveitar os 4 minutos. Fluxo como espaço de exceção, enclave urbano, objeto de práticas governamentais, lugar onde se constroem relações e onde se criam e conectam apetrechos, movimento territorial, o movimento de grupos entre os espaços da cidade, e movimento dos corpos dentro de um espaço. O fluxo ainda remete, enfim, a vários tipos de movimentos, deslocamentos espaço-temporais, às vezes com direções erráticas, na maioria dos casos. O que eu estou falando é que o fluxo é uma categoria, uma forma elaborada pelos usuários, pelas pessoas que consumem crack, pelas pessoas que visitam ali, pelos usuários radicais de crack, para pensar a si mesmo. Ou seja, o Tim Ingold fala que a antropologia é a filosofia com gente dentro, ali tem um conceito, se tem um conceito, tem potência. Então, o que eu fui vendo ali e aprendendo com o que eu li, com o que eu vi, com as pessoas que pesquisavam, né, e fundamentalmente com as travestis, o que eu vi ali é a potência. Então, não é nem um lugar de doente, nem... é um lugar que tem dramas, que tem, vamos dizer assim, que tem dificuldades, né, que tem que ser pensada com cuidado. Não estou colocando aqui uma forma mais tranquila de ver a situação, não é essa a minha intenção, ou tirar o drama social que é aquilo ali, né, a desigualdade social existente,
Mas o que eu estou querendo dizer é que mesmo nessa situação, né, há pessoas pensando, formulando conceitos, repensando-se, movimentando-se naquele fluxo, repensando seu próprio corpo e sinalizando possibilidades de vida, mesmo naquele quadro cinza. Mesmo que seja por gestos que recordam, que repetem, que ensaiam e que deleneiam a feminilidade construída, o seu corpo, o seu movimento anterior, inclusive, ao fluxo. Então é muito forte, é muito potente, tanto para pensar, e eu acho que a antropologia tinha que se valer, ou teria que se valer mais desse conceito fluxo, para poder pensar bem as relações cidade, corpo e gesto. Muito bem, muito bem. Nós estamos chegando na parte final do nosso encontro, infelizmente. Essa é uma matéria que permanece gravada e acessível, e as pessoas já sinalizaram aqui no chat e tal, que querem voltar a nos escutar. Eu acho que aqui também nós 4, somos professores da Universidade Federal de São Paulo. Nós temos aqui uma sinalização clara de que nós podemos, devemos conversar mais, promover uma aproximação contínua, intercamp, e oferecer aos nossos outros interlocutores, aos nossos alunos, à sociedade, de modo geral, que dialoga tão intensamente com a gente, aquilo que aqui nós estamos chamando de perspectivas das humanidades, mas que vejam, nós mesmos, nós 4, somos muito diferentes e, ao mesmo tempo, olhamos para o mesmo lugar. Caminhamos na mesma estrada, mas caminhamos cada qual ao seu modo. E talvez essa seja a mais rica, o mais rico legado que as humanidades têm a oferecer a uma sociedade tão perversa como a nossa, né? Ou seja, o respeito e a garantia absoluta para que todos possam caminhar a seu modo, olhando para as diferenças com dignidade e respeito e nunca abrindo mão dos diversos modos de pronunciar a palavra emancipação, sem tutelas, sem autoritarismo, sem dizer para o outro que o outro não é, e, portanto, não afirmando o que ele é também, sem supor que ele vá resultar de uma racionalidade que a priori nós temos e que, por suposto, levaríamos a ele nos seus locais, lá na lâmina do microscópio, onde achamos que ele aguarda apenas a nossa observação, a nossa constatação, o nosso laudo, a nossa manifestação de cientistas. Não é? Eu vou pedir a cada um agora que faça sua fala final de despedida, fala final mesmo, segundinho, boa noite, e daí eu vou fechar a sessão agradecendo a todos. Eunice, Fernanda e Pedro Paulo. Boa noite para os nossos ouvintes. Boa noite a todos e todas, né, que ficaram com a gente até quase 10 horas da noite. Eu queria agradecer muito essa oportunidade do diálogo e que a gente volte, né, realmente a fazer o que o Marcos sugeriu, que a gente volte a se encontrar, né, não só nós 4, mas todos os que puderem, que estão nos assistindo. Obrigada, boa noite. Boa noite a todos também que nos assistiram. A gente marca daqui a pouco o próximo encontro, então, essa turma. E eu vou fechar com uma frase que eu trabalhei num processo artístico uma vez. Certa vez, Fernand Deligny, diante do fascínio de uma criança autista com a água, se pergunta: como fazemos para ser água? Que chance a nossa em sermos perguntados assim.
Como fazemos para ser água? Muito bem. Pedro Paulo. Eu não quero falar, não, eu queria terminar com a Fernanda. Ficou ótimo, né? É só agradecer, Marcos. Muito bom estar aqui nesse momento. Eunice, muito bom te ver. Fernanda, adorei. Aprendi muito. Eu não sei porque eu estou apaixonado por essa discussão do autismo também. Não é o que eu pesquiso, mas eu gosto de ler e tenho aprendido bastante. Muito. Vamos continuar fazendo. Vamos. Eu quero terminar. Também. Eu quero terminar agradecendo também aos colegas professores envolvidos com a organização dessa mesa, que estão na retaguarda, professora Carolyn, que neste momento está interagindo comigo aqui no Paralelo, e a comissão organizadora, de uma forma geral. Agradecer imensamente a STI da Unifesp, que proporcionou a nós a possibilidade de superar um desafio tão expressivo quanto fazer um congresso online. Agradecer às pessoas que o público não está vendo, porque estamos aqui e escutamos orientações das pessoas que estão nos acompanhando, estão possibilitando isso, não é? Agradecer imensamente às queridas intérpretes de Libras, que estão aqui acompanhando o nosso esforço e fazendo algo que tem tanta importância. Muitíssimo obrigado. E quero, por fim, agradecer, são 20 mil pessoas que estão visitando a Universidade Federal de São Paulo, do Brasil e de fora do Brasil, participando desse congresso. Esta mesa teve 400 inscritos, né? E, ao tempo que eu agradeço, eu quero sinceramente dizer que eu eu tenho quase 40 anos de magistério, eu conto com a presença de cada uma, defendendo conosco a universidade pública, a educação pública, a ciência pública comprometida com outras sociedades. Nós vamos finalizar aqui. Muito obrigado, um grande abraço, cuidem-se bem e acompanhem a programação. O nosso evento vai até sexta-feira e ainda teremos excelentes mesas, excelentes apresentações de nossos alunos também. Felicidades, um abraço, tudo de bom. Até a próxima. Até. Tchau. Tchau, obrigado, Marcos. Tchau. Tchau. Obrigada. Obrigada, Marcos. Finalizou? Boa noite, Pedro. Boa noite. Boa noite. Rapidinho, Boa noite. Fernanda, Eunice, Pedro, menina.